e você não está mais sozinho. Nós somos igreja, nós somos corpo, nós somos comunidade do Senhor. A pergunta é, o que significa ser comunidade de Jesus? O que significa ser igreja? Se eu perguntar para cada um aqui o que é igreja, nós vamos ter diversas respostas, várias. Alguns dirão, bom, igreja é esse lugar, é o templo, a igreja é a estrutura. A igreja tem um endereço, tem um CNPJ, tem um espaço físico. Para algumas pessoas, igreja significa isso. Para outros, igreja pode significar algo não tão bom. Igreja é lugar de gente chata. Já ouviu falar isso? Alguns acham que igreja é lugar de gente chata. E olha que eles não estão muito errados não, viu? Tem uns chatos na igreja. A começar pelo pastor, né? A igreja é um lugar legal. Isso é bom a gente ouvir. A igreja é um lugar legal, de gente legal. A igreja somos nós, a igreja sou eu, a igreja é você, a igreja somos nós. Então, veja, tudo depende de que ponto de partida, de que lugar a pessoa está, do seu contexto em que ela vai responder essa pergunta, o que é igreja? E eu quero desafiar nesse tempo da nossa campanha de ação de graças, a gente ir amadurecendo e refletindo para que a gente tenha um entendimento mais cristalino, mais claro do que é ser igreja de Jesus Cristo. E aí eu quero partir, meus queridos, de um texto que está no Evangelho de Mateus. Um texto clássico, bastante conhecido, que de alguma forma eu acredito que você já ouviu. Mas você sabe que esse é o poder da palavra, né? Você pode ouvir várias vezes o mesmo texto e sempre de novo o Espírito Santo tem algo a nos dizer. Por quê? Porque a gente não é igual. A gente também muda, as nossas situações mudam. Nós somos que nem um rio não é igual, ele muda. E o que você sentiu, experimentou ontem é diferente de hoje. Por isso a palavra sempre tem algo a nos dizer nesse momento, nesse lugar, nesta hora, aqui com você nos assistindo, a palavra tem algo a dizer. E a minha oração é que você esteja aberto para ouvir o que Deus tem a dizer através dessa narrativa bíblica, que está, como eu disse, em Mateus 16, versos 13 a 23. Ouçamos o que o evangelista nos narra. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Olha, a gente fica muito preocupado com o que as pessoas pensam sobre nós, né? Né, Rodimar? As pessoas ficam preocupadas. O que as pessoas pensam? Jesus também queria saber o que as pessoas pensam. O que as pessoas pensavam sobre ele? Quem era ele para as pessoas? E aí, de novo, tem várias respostas. Eles responderam. Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E aí vem a pergunta que não quer calar, e a pergunta que agora coloca os mais próximos de Jesus numa encruzilhada. E Jesus pergunta, e vocês? E vocês? O povo diz que eu sou assim. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Agora Jesus chama para os seus amigos, ele chama para os seus discípulos. O povo pensa dessa forma sobre mim, mas e vocês? E se eu perguntasse para cada um aqui, quem é Jesus para você? Quem é Jesus? O que ele significa na sua vida? Que diferença faz crer, confessar Jesus na sua vida? Você não precisa responder, mas em voz alta, mas pense sobre isso. Quem é Jesus para você? Se Jesus perguntasse, meu filho, minha filha, o que eu significo para você? O que você responderia? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Cristo é uma expressão
grega, significa o Messias, o esperado, aquele que estava prometido para vir. A mesma palavra de Messias no hebraico. Alguns acham que Jesus tem sobrenome, né? Jesus Cristo. Cristo não é sobrenome. Cristo é um título. É um título que ele recebe de ser aquele o esperado, o desejado, o ungido, o Messias que viria a vir. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne e sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar a seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Aí o mesmo Pedro, o Pedrinho, então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreender. Veja só a ousadia, né, de Pedro. Começa a repreender Jesus. Vem cá, Jesus, eu tenho algo a dizer para você. Nunca, Senhor, nunca, Senhor, isso nunca irá acontecer. Jesus tinha dito que ele iria morrer, que ia para a cruz, e Pedro chama, repreendendo, e diz: não, Senhor, nunca, isso nunca vai acontecer. Aquele mesmo que há pouco havia confessado: tu és o Cristo. E olhem a resposta de Jesus. Olha como Jesus agora responde para Pedro. Jesus virou-se e disse para Pedro: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas na dos homens. Que coisa, né? O mesmo Pedro que se levanta e diz: olha, tu és o Cristo, Filho de Deus, tu és o esperado, tu és o desejado, tu és aquele que foi enviado por Deus, é o mesmo que logo depois diz: não vai acontecer contigo, e Jesus o repreende. Em um momento Jesus diz para Pedro: Pedro, você foi inspirado por Deus para dizer isso. Em um outro momento Jesus diz: sai, Satanás, arreda, porque isso que você está dizendo não procede de Deus, é do diabo. Que coisa! O que isso fala para nós? O que isso comunica para nós? Muitas coisas. A primeira coisa que eu quero colocar é que, a partir da pergunta: o que é a igreja? A partir desse texto, nós precisamos fazer uma outra pergunta: quem é o Senhor da igreja? Antes de a gente definir o que é a igreja. Quem é o Senhor da igreja? Quem é o dono? Quem é o fundamento? Quem é aquele que de fato dá a identidade? E aí Mateus vai nos dizer: esse que é o Senhor da igreja, que dá a identidade, é o Cristo, é o Messias, é o Filho do Homem. É interessante essa expressão, Filho do Homem. Filho do Homem, dentro da compreensão judaica, tinha dois sentidos, dois entendimentos. Isso tem a ver com a questão da cultura e também a questão semântica. Por exemplo, uma palavra que tem dois sentidos. Se eu disser aqui manga, o que você entende? Hã? Manga curta, manga longa e a fruta. Certo? Se eu simplesmente disser manga, você vai perguntar: pastor, de que contexto você está falando? Você está falando da manga da roupa, da camisa, ou você está falando da manga fruta, está na fruteira? É a mesma palavra. Filho do homem, naquele contexto, tinha um entendimento. Para nós, às vezes, pode ser totalmente diferente, mas para um judeu que ouvisse a expressão filho do homem, ele entendia o seguinte: opa, filho do homem significa filho de Adão, filho de humano, mas também, segundo conforme Daniel 7,14, significa aquele que veio, aquele que vem
para resgatar e que vai ser entronizado nos céus. Então é um termo que tem esse sentido humano, que é um filho de um ser, é um humano, é um ser humano, mas também tem o sentido de que é o Filho de Deus. E por isso Pedro reafirma, tu és o Cristo, Filho de Deus, quando Jesus diz, o que as pessoas pensam sobre o Filho do Homem? O que a gente já percebe aqui, meus queridos? Que Jesus, ele tem essa natureza humana e divina. Divina e humana. Isso foi uma longa discussão no início da igreja cristã. Por alguns séculos, haviam grupos dentro do cristianismo, da fé cristã, que diziam, não, Jesus é apenas humano, ele é apenas homem, ele é como um profeta. E muita gente ainda entende Jesus apenas como um profeta, um ser humano iluminado, um ser humano que veio aqui à Terra, trouxe uma ética, um código moral, ensinou como a gente fazer o bem, ensinou como a gente viver melhor, e simplesmente isso. Desde o início do cristianismo tem pessoas pensando assim, e até hoje ainda tem gente pensando assim. Outro grupo dizia não, ele não é só homem, mas também assim, ele é Deus. Ele não é homem, humano, ele é Deus. E o que é o seu corpo é apenas um receptório uma recepção do seu espírito divino. Também hoje em dia muita gente entende que o nosso corpo é apenas uma recepção e que não tem valor nenhum, né? O nosso corpo, o que importa é a alma, o espírito que está lá, dentro de um dualismo grego, corpo e alma. E o que a Bíblia nos ensina? O que a igreja chegou ao entendimento? De que em Jesus, o humano e o divino se encontram. Que em Jesus há uma síntese da humanidade e da divindade. Jesus é verdadeiramente Deus e é verdadeiramente humano. Não tem como separar, é indissociável. Ele só é o que é, quem é, porque ele é humano, nasceu de uma virgem, de uma mulher, nasceu de um casal, de uma família, se criou, cresceu, mas ele é divino, ele é Deus. E vejam, então, o que é a igreja? A igreja é aquela que confessa essa humanidade e divindade de Jesus. A igreja, os seguidores de Jesus, reconhece que em Jesus Deus se fez presente. Como lá João no capítulo 1 diz, em todo Natal a gente lembra, o verbo se fez carne, o verbo habitou entre nós, Deus se fez um de nós. Nós confessamos isso, Deus se humanizou, Deus se tornou um de nós, Deus se tornou gente. Deus, ele sai da sua glória e entra na nossa realidade, e por isso ele vem se identificar conosco radicalmente. Radicalmente. Ao mesmo tempo nós dizemos, Deus sim é humano, Jesus é humano, ele conviveu, ele sofreu, ele esteve com as pessoas, ele teve as mesmas necessidades, apenas com um detalhe muito importante, ele não pecou, mas ele foi humano. Ao mesmo tempo, ele é divino. É Deus conosco, é Emmanuel, é Deus presente, é Deus se mostrando, é Deus se revelando, Jesus é a face de Deus. Nós confessamos isso. Então, o que é a igreja? A igreja é aquela que confessa a humanidade e a divindade de Jesus. E ao confessar, meus queridos, nós também como igreja temos essa identidade. Nós somos humanos e divinos. A igreja é humana e divina. Ela é tão humana que nós estamos aqui. Porque se ela não fosse humana, você não estaria aqui. E ela é tão divina que nós estamos aqui. Porque nós estamos aqui movidos pelo Espírito. Ou foi pelo churrasco que você veio? Talvez alguns vieram pelo churrasco. É um bom motivo, mas não é o principal. Ela é divina porque é o Espírito que nos impulsiona. É o Espírito que nos move. A igreja é divina porque Deus está entre nós, nós somos o corpo, nós somos o povo de Jesus. Nós somos seus seguidores, suas seguidoras. Nós carregamos essa identidade de Cristo. Mas ela é tão humana
Porque nós estamos aqui, a nossa humanidade, a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade está presente. Muita gente pensa em igreja de forma ideal. Muita gente pensa em igreja como um lugar perfeito, de gente perfeita, de gente boazinha, de gente que sempre faz o bem. Eu ainda estou procurando essa igreja. Queria ser pastor dessa igreja, mas aí se eu fosse pastor, deixaria de ser assim. Tem muita gente que idealiza a igreja apenas esse olhar divino, que lá tudo tem que ser harmonioso, não pode ter problema nenhum, não tem dificuldade, não tem fofoqueiros lá na igreja. Aliás, eu fiquei pensando, né? O fofoqueiro indo para o céu. Já pensou ele chegar lá do céu e querer contar as novidades e ninguém quer ouvir? Aí ele dizia, esse céu é o inferno, né? Ninguém quer me escutar. Tem fofoqueiro, tem gente que é orgulhosa, tem gente que é egoísta, tem gente que trai, tem gente que mente, que engana, passa a perna. Tem. Assim como tem gente iluminada, gente que perdoa, gente que abraça, gente que cura, gente que ora, gente que abençoa, gente envolvida, gente que se doa o seu tempo, doa o seu recurso, doa a sua vida. A igreja tem isso. E às vezes são as mesmas pessoas, porque nós vivemos nessa ambiguidade. E Jesus disse que o joio e o trigo cresceriam juntos. E que não cabe ninguém separar o joio e o trigo. Isso é uma tarefa de Deus. Portanto, a igreja é um lugar de joio e de trigo, meus queridos. Talvez você ache que é trigo, e você é um joio. E talvez você ache que é um joio, e você é um trigo. Só Deus sabe o nosso coração. E nos conhece, por isso não cabe a mim nem a você separar, tirar. Mas o importante é a gente saber que igreja é tudo isso. É essa ambiguidade. Ela é humana. E ao mesmo tempo ela é divina. Por isso, hoje em dia, né, as pessoas falam muito sobre assim, eu não quero saber de igreja. Jesus basta, quero saber de Jesus. Mas vejam, se a gente olhar para esse texto e a gente olhar para o Novo Testamento, não tem como dissociar Jesus da igreja. A igreja de Jesus é a igreja que tem o Pedro, que em um momento confessa, e Jesus diz, você é bem-aventurado, e o mesmo Pedro que diz, olha, não vai para a cruz, e Jesus arreda Satanás. E está lá. Eles estão, é a mesma pessoa. Mas não tem como dissociar. Você pode ter problema com a igreja. Você pode não gostar da igreja. E tem pessoas que não gostam da igreja. Mas dizer que eu posso viver a minha fé cristã sem igreja, isso já não é possível pela fé e pelo entendimento cristão. É como uma família. Todo mundo tem uma família aqui, não é? Todo mundo tem uma família. Você pode não gostar da sua família. Você pode ter problemas com a sua família. Você pode querer estar distante da sua família. Mas você faz parte de uma família. Porque você nasceu numa família. Ninguém veio ao mundo, caiu do céu pronto. Nasceu de uma relação. Nasceu, pelo menos, entre duas pessoas. Agora, você pode ter dificuldade, dizer, eu não quero. E isso é importante, muitas vezes, a gente admitir. Olha, eu não quero saber de igreja. Eu não quero, não gosto, não me simpatizo. É um direito seu. Você pode dizer isso, você pode pensar isso. Agora, dizer, eu posso viver a minha fé sem a igreja, eu posso querer Jesus e basta, Jesus é legal, Jesus está bom, e a igreja não? Não. Aí você vai perceber que não tem como ir dessa direção, porque Jesus tem a sua igreja, Ele edifica a sua igreja. Tem uma identidade. E se igreja somos nós carregamos essa identidade. Nós somos essa igreja. Vejam, meus queridos, que privilégio, isso é um privilégio. Isso não é peso, não é fardo. Se a gente olhar a igreja em termos de estrutura, ela é pesada. Aliás, eu acho que a nossa igreja é muito pesada estruturalmente. Mas se a gente pensar em igreja
de maneira viva, pessoas que amam, pessoas que servem, pessoas que estão dispostas a caminhar juntas, pessoas que estão dispostas a impactar o mundo, pessoas que estão dispostas a tornar esse lugar, esse bairro, essa cidade melhor. E viver o Evangelho, viver a partir de Jesus, isso é bênção. Isso não é fardo, isso é gratidão, isso é privilégio, é vocação, é chamado. É Deus nos impulsionando, é Deus nos envolvendo, é Deus nos capacitando, é Deus nos iluminando, é Deus nos colocando nesse mundo para ser bênção. E a igreja é bênção no mundo, meus queridos. A igreja de Jesus Cristo é esse povo que ama, esse povo que adora, esse povo que chora. Esse povo que tem as suas fragilidades, tem os seus pecados, tem suas dificuldades, tem como toda família. Qual família que não tem dificuldade? Igreja é família. Tem o parente legal, tem o parente chato. Tem o irmão maduro e tem o irmão imaturo. Tem aquele que fica bababá depois do culto, e a gente sai, às vezes, depois de um culto, assim, todo animado, né? Pastor, às vezes, sai todo animado, que bênção o culto foi hoje. Aí chega, coloca a porta, os pés lá na porta, aí vem o irmão, bababá, a igreja é isso, bababá. E eles dizem, meu Deus, me desmotivou todo, né? Mas tem aquele momento que você está desmotivado, você sai e chega o irmão e diz, pastor, que maravilha, que bom estar na igreja, como eu me sinto acolhido, como eu me sinto amado. Eu quero servir, eu quero me envolver, eu quero me entregar, eu quero que esse lugar seja o meu lugar, seja a extensão da minha casa, porque aqui eu sou abençoado, aqui eu sou abençoada, aqui meus filhos são cuidados, aqui a minha família tem referência. E a gente se motiva. Eu aprendi isso, meus queridos, aprendi que nesses anos de ministérios, a gente não tem que idealizar a igreja e nem olhar a igreja de forma negativa demais. Então, se alguém diz, olha, a igreja tem problemas, eu digo, é verdade, ela tem problemas sim. Você tem razão. Lá na igreja acontece coisas que eu não gosto. É verdade, acontece coisas que você não gosta, como também não gosto. E quando chega alguém e diz assim, a igreja é uma bênção. Eu digo, é isso mesmo, ela é uma bênção. Vocês percebem? A gente precisa andar nessa ambiguidade. Saber que é assim, porque ela é humana e divina. Ela não é perfeita, porque nós não somos perfeitos. Agora, interessante, voltando ao texto. Quando Jesus diz para Pedro que ele vai para a cruz, o que Pedro diz? Não, você não vai para a cruz. Pedro quer repreender. Pedro quer uma igreja que não se identifica com a cruz. E Jesus vai para a cruz. O problema é que hoje muitos cristãos, muita igreja não querem se identificar com o crucificado. E se identificar com o crucificado é ir para a cruz. É olhar para os crucificados. Por isso a igreja tem lado. Qual é o lado da igreja? Ela é aberta para todos, mas ela tem lado. Ela não pode ser ao lado dos exploradores. Ela não pode estar ao lado daqueles que matam. Jesus não estava ao lado dos imperadores de Roma, dos líderes religiosos que executaram ele. A igreja tem um lado. O lado daqueles que sofrem. Daqueles que precisam do amor de Deus, preciso de cura, preciso de pão, preciso de abraço, preciso de justiça. A igreja não está no lado daqueles que exploram e matam, mas está do lado daqueles que sofrem, porque Jesus faz esse caminho. Por isso Jesus diz para Pedro, arreda, porque isso que não procede de Deus, porque o que procede de Deus faz diferença na vida das pessoas. E não só a cruz, e eu vou concluindo, a igreja é o lugar da ressurreição, é o lugar da vida. Jesus vence a cruz. Por isso é um lugar onde há vida. E onde há vida, a presença de Deus. Nós somos a igreja aqui que tem essa marca da esperança. Nós somos um povo que tem esperança. Nós somos um povo que está sempre ao lado da vida. Porque a vida tem a última palavra, é a vida de Jesus. Você, meu querido, você, minha querida, faz parte dessa igreja que é ambígua. Porque como Paulo diz, nós somos ambíguos. O bem que eu quero não faço e o mal que eu não quero acabo fazendo. Maldito pessoa, maldito homem, maldito mulher que eu sou. Mesmo assim, Jesus decide, você faz parte dela. Olha que benção. Jesus não excluiu Pedro. Jesus acolheu. Jesus acolhe você. Você tem lugar.
Você faz parte dessa comunidade. Você faz parte dessa igreja. E você pode caminhar nessa igreja sendo bênção, se identificando, principalmente com aqueles que mais sofrem, com aqueles que choram. Porque hoje você pode abraçar um que chora, amanhã você pode ser um abraçado. Hoje você pode dar o pão para alguém, amanhã pode ser que você precise do pão. E na comunidade é assim. Na comunidade de Cristo, nós vivemos partilha, cuidado, bênçãos, porque é a ressurreição, é a vida eterna, a nossa pauta, a nossa agenda, é o que nos motiva, é o próprio Senhor da igreja. O que Ele te traz, o que Ele faz, o que fez você estar aqui, não foi o churrasco, foi a bênção de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Queremos